queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Dos avós, tá bom? Então, aproveite seu dia, aproveite esse sábado na presença do Senhor Deus e amanhã se reúna com a família, porque tenho certeza que todos aqui são gratos por aqueles que os ensinaram no caminho que devem andar. Fica aqui os parabéns de toda a Igreja de Vila Joaniza, de todos os ministérios para os vovôs e para as vovós. E nosso último anúncio é sobre a semana de oração. E eu queria que vocês prestassem ainda mais atenção no que eu vou falar aqui agora. Nós iniciamos hoje a nossa semana de oração. E essa semana de oração vão ser todos os dias presenciais aqui na igreja. Há muito tempo nós não fazemos isso. E nós sentimos que é uma necessidade nossa, como igreja, de nos ver mais, de estarmos mais presentes, de manter essas portas, enquanto ainda é possível, abertas para aqueles que estão aflitos, desolados, desanimados, poderem se achegar e achar conforto, e achar consolo. Então, durante esta semana, nós estaremos nos reunindo aqui na igreja, de segunda a sexta, às 8 horas da noite, para buscar o Senhor em oração, para salvar vidas. Lembre-se que esse é o maior objetivo dos servos de Jesus, salvar vidas. Então, qual é a nossa responsabilidade? Primeiro, vir até a casa de Deus. E segundo, chamar, convidar meus amigos, meus vizinhos, meus familiares, ou então aquela pessoa que por acaso eu vou encontrar na rua, e vai falar comigo, vai me abordar, e eu vou chamar ela: olha, eu tenho uma semana de oração, estou participando de uma semana de oração, e eu queria saber se você quer ir lá. Eu te passo o endereço, te passo o horário, e talvez a gente possa ir até junto. Então, nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade como filhos do nosso Deus. E mais do que fazer para os de fora, procure fazer em você e para os que estão dentro da sua casa. Então, todos aqui estão convocados a participar dessa semana de oração, a orar pelas vidas daqueles que estão estudando a Bíblia, a orar pelas vidas daqueles que estão num leito de dor, que estão enfermos e que não conseguem estar aqui, para que a saúde deles sejam restauradas e eles possam, mais uma vez, buscar ao Senhor como eles gostariam de fazer. Tá bom? Então fica aqui o convite, o apelo, e estaremos reunidos hoje até sábado que vem, presencialmente aqui na igreja. Os cultos de quarta que estão sendo online,
essa semana vai ser aqui na igreja presencialmente, tá bom? Então, guarde aí na memória, segunda a sexta, bem facinho, que horas? 8 horas da noite. 8 horas da noite, dá tempo de chegar. Eu sei, eu tenho jovens que estão trabalhando até às 9 horas da noite, mas eles estão em oração. O ministério se reuniu durante essa semana para orar pela igreja e por essa semana, e nós convidamos você a orar também, às 5 horas da manhã, pela nossa igreja, pela missão e pela obra do nosso Deus. Amém? Então esses foram os nossos anúncios. Lembre-se dos nossos dias de culto: sábado às 9 horas da manhã, domingo às 9 horas da manhã e quarta-feira às 8 horas da noite. Tenham todos um culto abençoado. Bom dia. Agora chegou um momento muito especial do nosso culto, que é o momento do louvor. Nós vamos agora, todos juntos, cantar bem junto a Cristo. Você cante com bastante alegria. Servir a Deus é
grande privilégio que o Senhor Deus, Ele nos deu, de levar a mensagem para outras pessoas. Eu tenho observado as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo, e eu percebo que o mundo, ele envolve as pessoas de uma tal forma que as pessoas só vivem para si. E a gente, durante a semana, conversa com as pessoas e diz: você não iria comigo à igreja no próximo sábado? E as pessoas dizem: não, é porque no próximo sábado agora eu vou fazer tal coisa. Não, é o dia de eu limpar minha casa. Não, esse próximo sábado eu levo minha filha para passear no parque. E eu percebo que as pessoas vivem em torno de si mesmas, porque ainda não experimentou a alegria, a felicidade que é reunir-se para louvar, exaltar e adorar aquele que por nós morreu. Quando você experimenta isto, você começa a ver outro sentido para a vida. Você começa a ver que a vida tem outro propósito, que é muito mais do que simplesmente viver neste mundo, trabalhar, ganhar dinheiro, comer, dormir, envelhecer e morrer. Jesus tem algo muito maior. E esse é o nosso sonho. E o hino que vamos cantar fala disso, que o nosso sonho é ver Jesus. É ver o Senhor Jesus voltando em glória e poder abraçá-lo. Vamos louvar? Cantemos com alegria: verei Jesus. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim. Sim, quem me
Feliz eu viverei, eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei pra um novo lar, um novo céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Porque temos esta certeza de que muito em breve Jesus vai voltar. E eu tenho certeza que quando ele voltar, todos vocês e eu estaremos assim, cantando. Eu sei 2 hinos que nós vamos cantar naquele dia: o hino do Cordeiro e o hino de Moisés. Assim João escreveu em Apocalipse. Vai ser um dia glorioso. Feliz sábado a todos. Gostaria de pedir àqueles que puderem para se ajoelhar para nós juntos falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos neste sábado na tua casa. Sabemos que a nossa semana não foi uma semana muito fácil, outras foram muito boas, mas Deus, obrigada porque nós estamos aqui, reunidos em teu nome, para glorificar o teu nome, para te exaltar, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. E nós sabemos, ó Deus, que nada podemos fazer sem ti. Tu és a videira e nós somos os ramos. Se nós não estivermos ligados em ti, meu Pai, é bem possível que a gente pereça. Por favor, eu peço que os teus santos anjos estejam acampados ao redor de cada um que aqui está. E daqueles também, Senhor, que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, não puderam vir por algum motivo. Acampa os teus anjos também. Visita, Senhor, as famílias que estão enlutadas, como eu me lembro da família do Gabriel, meu pai, que perdeu a sua avó. Por favor, meu Deus, aqueça aqueles corações, console-os, meu Pai, para que eles possam esperar a tua breve volta, Senhor. É tudo que nós mais desejamos. Quando nós passamos por situações aqui nesta vida, a gente percebe que a gente tem saudades de estar contigo. Saudades, Senhor, de sairmos deste mundo e vivermos um novo mundo contigo, Pai. Vivermos, Senhor, a tua glória, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque, mais uma vez, eu agradeço porque nós estamos aqui. Porque pela tua misericórdia, nós estamos aqui clamando força, Senhor, para aguardarmos o dia da tua breve vinda, Senhor. Eu peço também que o Senhor possa abençoar os dízimos e ofertas. Que o Senhor, ó Deus querido, prospere o teu povo, meu Pai. Aquele que está desempregado, Senhor, manda um emprego, meu Pai. Abençoa, abre as portas, Senhor, para ele consiga um emprego, meu Deus. Para que ele possa honrar o teu nome e para que ele seja fiel a ti, meu Deus. Aqueles, ó Deus querido, que estão com dificuldades financeiras, por favor, Senhor, ajude-os a administrar financeiramente aquilo que o Senhor já deu para eles, meu Pai. Ajuda o teu povo a ser fiel a ti, Senhor, a honrar e dizer que o Senhor é o único Deus. Prospera, meu Deus, toda oferta que foi entregue aqui na tua casa. Multiplica, Senhor, ó Deus querido, para que todos os projetos que nós queremos fazer aqui para a tua casa, Senhor, sejam grandemente abençoados por este povo, que são seus servos fiéis a ti, meu Pai. Abençoa ainda, Senhor Deus querido, o pregador desta manhã e também, Senhor Deus querido, essa semana jovem, Senhor. Por favor, meu Deus, aqueles que estão estudando a tua palavra, que eles possam, ó Deus, tomar uma decisão diante de ti. Meu Deus, envia jovens, meu Pai, para entrar aqui, Senhor, e festejar conosco, Senhor, nessa semana, meu Deus. Por favor, meu Deus, haja grandemente, Espírito Santo, nas vidas que aqui estiverem. E, ó Deus, levanta, Senhor, o teu povo e as pessoas que estão aí nesta terra, meu Pai, fora aqui da igreja, meu Deus, para te conhecer e como único Senhor e Salvador de suas vidas.
Obrigada por tudo. Abençoa-nos, ó Deus. Fica conosco, não somente hoje, mas para toda a eternidade, como o Senhor nos prometeu. Amém e amém, Senhor Jesus. Ah, achei que... Você já sonhou em ser missionário, em servir a Deus? Graças às ofertas, pudemos construir novas salas para o clube de idiomas. Sem que eu dissesse nada, ele me contou que estava orando há 3 meses para que 4 pessoas aceitassem o chamado missionário. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Chamado em silêncio. Você já sonhou em ser missionário, em servir a Deus? Desde pequena, esse era o meu sonho, ser missionária. Mas com o tempo, minha vida se encheu de atividades. Estudos, trabalho, liderança. E esse desejo ficou guardado em um canto do meu coração. Até que um dia, chegou o convite. Ásia Central. E com ele, o medo. Eu não tinha dinheiro, tinha muitas responsabilidades na universidade. E no fundo eu me perguntava, vale mesmo a pena deixar tudo para trás? Passei o dia inteiro orando. Pedi a Deus um sinal claro, algo que mostrasse o que fazer. E naquela tarde me encontrei com um amigo. Sem que eu dissesse nada, ele me contou que levava 3 meses orando para que 4 pessoas aceitassem o chamado missionário. E meu nome estava nessa lista. Naquele instante, eu entendi. Cheguei com o coração acelerado e comecei a ensinar inglês. Mas logo percebi que não se tratava apenas de dar aulas. Deus queria mais. No início foi difícil. Os costumes, o idioma, as expressões. Eu me sentia fora do lugar. Mas aos pouquinhos, os amigos que fiz foram me ensinando. E a cultura, que no início me parecia estranha, começou a se tornar parte de mim. Aqui não podemos pregar em público, nem usar a mídia ou sermões, nada que seja fácil. Tudo acontece de pessoa a pessoa. Um dia me sentei com uma aluna num café. Conversamos sobre Deus, sobre sonhos, sobre fé. Foi aí que algo começou a acontecer. E no final, um rapaz que tinha ouvido a conversa se aproximou. Ele disse que também era cristão. Me apresentou uma amiga que queria saber mais sobre Jesus. E essa amizade começou a gerar mudanças. Quando ela decidiu seguir a Cristo, sua família a expulsou de casa. E eu não sabia o que dizer, não sabia como ajudá-la. Eu só sabia que precisava estar ao lado dela. E Deus abriu caminhos. Ela encontrou uma nova família na igreja, um lar para seu coração. Hoje ela estuda a Bíblia e voltou a sorrir. E eu aprendi que os milagres são mais bonitos quando acontecem em silêncio. Graças às ofertas, pudemos construir novas salas para o clube de idiomas, que se tornou muito mais do que um lugar para aprender inglês. Aqui, as pessoas de diferentes origens se encontram, fazem amizades e também encontram esperança. Você, em sua igreja, orando e dando ofertas, também faz parte dessa missão. Se Deus te chamar, vá. Pode parecer impossível, mas Ele cuida de tudo. Você pode mudar o mundo de alguém. Eu sei que você talvez não possa sair de casa ou deixar sua família, mas há muitas maneiras de colaborar com a missão. Você faz a sua parte e nós a nossa. Já provamos e vimos que Ele é um Deus bondoso. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Bom dia. Microfone. Ei, microfone. Microfone. Obrigado. Bom dia, crianças. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Nossa, que crianças animadas. Que coisa linda. Agora acordou a igreja todinha. Vocês estão bem? Maravilha. Olha, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sabem que dia é amanhã? Quem sabe que dia é amanhã? Domingo. E amanhã, neste domingo, o que a gente vai estar comemorando? Quase. Tá quase. É um pouco depois dos pais. Uma vez depois. Exatamente. É o dia do vovô e da vovó. Ou eu falo vovó primeiro que vovô? Tá bom, fala vovó. Então, põe pra gente aí na tela a nossa historinha de hoje, que na verdade são 3 histórias sobre 3 avós muito especiais. De quem é esse menino que não fica quieto? Coloca pra gente aí. Olha só que imagem bonita. E o título da nossa historinha é Os vovôs e as vovós são o quê? Uma bênção. Certo dia... tem que pagar. Tira aí, passa o próximo. Porque certo dia, na véspera do Dia dos Avós, como nós estamos aqui hoje, a Sofia fez uma pergunta para a vovó dela. Ela perguntou assim, ó, vovó, existe alguma história sobre avós na Bíblia? E a vovó dela respondeu, sim, claro que tem. E essas histórias marcaram gerações. Essas histórias são lembradas até hoje e deixaram marcas até os dias de hoje. Passa o próximo para a gente. A primeira vovó que a gente vai falar hoje é sobre Lloyd. Lloyd era avó de quem? De Timóteo. Sabe quem é Timóteo? Timóteo é um jovem que escreveu 2 livros da Bíblia. 2 cartas na Bíblia. E aí... Não, Timóteo não escreveu não. Foi Paulo que escreveu para Timóteo. Timóteo foi um jovem que ajudou muito a igreja. Mas por que Timóteo cresceu e se tornou esse rapaz tão valoroso? Porque a vovó do Timóteo em casa tinha atitudes que mostravam o Senhor, que mostravam o Deus que ela servia para Timóteo. Ela orava, ela lia a palavra junto com, passa o próximo para mim, junto com a mamãe de Timóteo que chamava Eunice. Olha lá, ó. Aquela é Lloyd e Eunice junto de Timóteo fazendo o quê? O que eles estão fazendo? Lendo a Bíblia. E isso é muito importante e muitas vezes são o que os nossos avós fazem com a gente. E Timóteo cresceu e se tornou um jovem que fez a diferença na vida de muitas pessoas, porque dentro do lar dele, a vovó e a mamãe liam a Bíblia e mostravam o Senhor para ele. Agora nós temos mais uma vovó aqui, e esta é Noemi. Noemi perdeu seus 2 filhos. E ela tinha 2 noras. E uma dessas noras falou que não ia abandonar Noemi por nada. Essa nora se chamava Ruth. Ruth falou assim para Noemi, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Mas sabe por quê? Porque Noemi era carinhosa, porque Noemi amava Ruth. E então, Ruth se casa com Boaz. E o que ela tem? Um filhinho. E agora Noemi é o quê? Avó. E ela foi, passa o próximo para mim, e ela foi a vovó de Obed. Sabe quem foi Obed? Obed foi o pai de Jessé e o avô de Davi. E da linhagem de Davi veio Jesus. Olha como foi importante o carinho e o amor de Noemi na vida de Ruth, para que então nós tivéssemos a linhagem do Salvador. Passa o próximo para mim, por favor. Pode passar o outro? Pode passar, por favor, o próximo. Já. Isso, Raabe. Raabe foi aquela que salvou toda a sua família porque escolheu servir a Deus. E Raabe, por que vocês estão voltando? Isso. E Raabe se tornou mãe de Boaz
e avó de Obed. Então, na nossa vida, o vovô e a vovó faz muita diferença, pode fazer muita diferença. E nós somos gratos por tudo que eles fizeram. Sabe por quê? Porque sem a vovó e sem o vovô, não teria quem? Os pais de vocês. Né? Não teria nem o papai, nem a mamãe, e nem vocês. Olha aí, ó, tá vendo como o vovô e a vovó é importante para a nossa vida? Então a gente vai orar para que Deus abençoe todas as vovós e todos os vovôs desse mundo todinho. E olha só, quem puder aqui, quem tiver pertinho do vovô e da vovó, vai fazer o que agora? Vai fazer o que agora? Quem tiver pertinho do vovô e da vovó, vai fazer o quê? Abraçar e fazer o quê? Dar um beijo. Ah, que menino inteligente. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, quem é esse menino aqui? Você é filho de alguém? Você é filho de alguém? Que menino bonito, é meu? Ah, que bom. Então, vamos orar pelo vovô e pela vovó e por toda a nossa família. Como é que a gente faz? Posição para oração. Isso. Oremos. Repete com o tio, tá? Papai do céu, muito obrigado pela vovó, pelo vovô. Muito obrigado por eles serem uma bênção na nossa vida. Cuida e protege a vida de todos eles. Em todo o mundo, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sim, Cristo me ama, a oração ouviu. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Mais uma vez nós vamos louvar ao Senhor. Agora nós vamos cantar este louvor porque a palavra do Senhor vai ser aberta e vai ser lida neste momento. E todas as vezes que a palavra de Deus é aberta e lida, Deus fala aos nossos corações. E por isso nós pedimos à igreja para se colocar em pé mais uma vez em reverência a Deus e vamos cantar Tu És. Pois tu és Deus.
Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai exaltado, nesta manhã, neste momento, gratos pelo culto que nós estamos prestando a Ti, por ter chegado até aqui, nós pedimos, por favor, Senhor, fale ao nosso coração. Neste momento, não queremos ouvir ensinos de homens, mas queremos ouvir da Tua palavra. Então fale ao nosso coração. Pai querido, que tudo que esteja obscurecendo a nossa mente, tudo que esteja nos impedindo de nos achegar a Ti, seja removido e que possamos estar com o coração disposto a receber a Tua palavra. Senhor Deus, isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu posso falar bom dia de novo? Posso. Bom dia. É muito bom, mais uma vez, poder compartilhar da palavra. É muito bom, mais uma vez, poder estar reunido com meus irmãos. E antes de nós examinarmos as Escrituras, preciso pontuar mais uma coisa sobre a nossa semana de oração. E isto é que o seu convite a uma pessoa para vir à igreja é muito importante. Chamar alguém para vir à igreja pode mudar a vida de alguém. Eu não falo isso como alguém que não tem propriedade, porque eu tenho propriedade para falar, porque eu fui uma das pessoas que recebeu um convite para vir à igreja. E porque eu recebi esse convite para vir à igreja, eu conheci o meu Jesus. Porque esse convite foi feito a mim, eu descobri a melhor coisa da minha vida. Eu recebi a melhor coisa da minha vida, que foi a salvação em Cristo Jesus. Então, não negligencie, não banalize um convite para uma pessoa para vir à igreja, porque você pode mudar a vida dela. E graças a Deus eu tenho aqui as pessoas que me convidaram um dia para vir à casa do Senhor. E que neste dia, que nessa semana você ore por aquela pessoa que te chamou a primeira vez para vir à igreja. Se você cresceu na igreja, então você vai orar pelos seus pais, pelos seus avós, por um tio, por uma tia, porque às vezes nós precisamos olhar para trás e lembrar como Jesus agiu na nossa vida e como de maneira sobrenatural Ele transformou e usou cada um de nós. Hoje eu quero falar com você sobre a volta do Senhor Jesus. E o texto que nós vamos analisar está em Marcos, no capítulo 13. Marcos, no capítulo 13, vamos ler o verso 26 e 27. Abra a sua Bíblia, eu vou esperar você achar, para que então nós possamos ler juntos o que está escrito em Marcos, capítulo 13, verso 26 e 27. Todos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler? Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, 26 a 27. É um dos muitos textos sobre a volta do Senhor Jesus. Existem 2.500 menções na Bíblia sobre a volta de Jesus. 318 no Novo Testamento que fazem referência direta à volta de Jesus. Às vezes, profetas falando que o Messias viria e o próprio Jesus dizendo: eu vou, mas eu volto. Em Atos 1, nós temos anjos questionando os discípulos varões galileus: para onde vocês estão olhando? Esse Jesus que vi subir nas nuvens virá da mesma maneira. Só que todos esses textos sobre a volta de Jesus
não nos dão algumas informações. Por exemplo, nós não sabemos a data da volta de Jesus. Não sabemos o ano, não sabemos o horário, não sabemos o dia. Os textos, os versos sobre a volta de Jesus não nos dão a quantidade de salvos, não nos dão o nome dos salvos, nem a quantidade de perdidos e o nome dos perdidos. E por que é que não existem essas informações a respeito da volta de Jesus? Por que essas dúvidas não são sanadas? Porque nós não precisamos dessas coisas para saber da volta de Jesus. Mas existem alguns pessoas que conhecem da Bíblia, que às vezes se atentam mais a sinais, mais especulações, do que realmente ao preparo para a vinda do Senhor Jesus. E parece que hoje a igreja está concentrando esforços em coisas que não são necessárias para o preparo da volta de Jesus. Às vezes estamos desperdiçando a nossa energia em coisas que não vão gerar resultado. Estamos em contendas, estamos disputando para ver quem é melhor que o outro, estamos criticando o irmão, estamos julgando o irmão, quando o que nós deveríamos estar fazendo é nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Qual é o nome da nossa igreja? Qual é o nome que está na placa lá de fora? Adventistas. Todo aquele que espera a volta de Jesus é um adventista, pois espera o advento de Cristo. Mas como é que eu estou vivendo? Eu vivo esperando a volta de Jesus? Ou passou tanto tempo que eu já esqueci que Jesus vai voltar e eu já não vivo mais como se Jesus fosse voltar? Jesus não deu algumas informações porque elas não são necessárias. Na história, já aconteceu de as pessoas terem todas as informações, saberem de todos os sinais e ainda assim não estarem preparadas para a vinda do Messias. E ainda assim se perderem. Sabe, lembra do nascimento de Jesus Cristo? Quando Herodes chama ali os reis magos, eles chegam até Jerusalém, os reis magos, e ali eles perguntam sobre uma profecia e ninguém entende o que eles estão falando, tratam eles com preconceito porque eles são de fora. Os judeus sempre foram assim com quem não fazia parte do povo deles. E então eles vão até Herodes, e Herodes fala assim, ó, que profecia é essa que você está falando? Quem é esse Deus? Quem é esse rei que vai nascer? Falem para mim. Quando vocês acharem lugar, falem para mim, para que eu vá e adore ele também. Herodes, por fora, sereno, calmo, por dentro, com uma fúria e uma raiva implacável. Porque o que ele temia era a disputa pelo trono. E então, quem que ele chama? Chama sacerdotes. Sacerdote de quem? Dos judeus. E pergunta, olha, que profecia é essa que aqueles reis magos estão falando? E eles dizem, uma profecia só eles conhecem, nós conhecemos várias. Eles dizem que vai vir de Belém da Judéia, que vai nascer de uma virgem. Eles tinham todas as informações, mas não eram eles que estavam preparados para receber o Messias. Eles sabiam dos sinais, sabiam do lugar, sabiam como ia acontecer, mas não foi eles que mostraram o caminho para aqueles homens estrangeiros de onde estaria o Messias. Não foram eles que se prepararam e se alegraram. Sabe o que o Espírito de Profecia diz? Que quando eles chegam ali em Jerusalém, quando os reis magos chegam em Jerusalém, o que eles esperam é uma alegria, é euforia, porque o rei está vindo. Mas o que eles encontram são homens indiferentes ao que estava para acontecer. Pois muitos nem entendiam o que estava acontecendo. E isso por quê? Porque eles não estavam preparados. Se o texto não me dá algumas informações, então a pergunta que eu tenho que fazer é sobre a informação que o texto está me falando.
E Marcos está dizendo assim, ó, o Filho do Homem virá com grande poder e glória. E no 27, e ele enviará os anjos para fazer o quê? Olha a sua Bíblia. Para fazer o quê? Ele enviará os seus anjos para fazer o quê? Pode ler. Lá de trás. Lê mais alto para mim. Ele vai enviar os anjos para quê? Para reunir os seus escolhidos. Então a pergunta que eu tenho que fazer ao texto não é sobre datas, não é sobre especulações, sobre o decreto dominical, não é sobre perseguição. A pergunta que eu tenho que fazer ao texto é como eu faço para ser um dos escolhidos? Como eu faço para naquele grande dia ser um daqueles que os anjos vão vir buscar e levar até Jesus no céu, nas alturas? E existe um livro na Bíblia que tem como principal objetivo nos falar de como são e como agem esses escolhidos. De como fazer para ser um desses escolhidos, e é o livro de Romanos. Em 4 momentos, finalizando 4 capítulos, Paulo vai repetir a mesma coisa. Eu quero ler com você. Abra primeiro a sua Bíblia em Romanos 5, verso 21. Romanos 5, verso 21. Todos acharam? Para aqueles que não acharam ou estão sem Bíblia, temos aí na tela. Por muitas vezes, Paulo vai terminar seus capítulos, e aqui 4 vezes nós vamos ler dizendo em Cristo, em Cristo, em Cristo. Eu preciso entender o que eu preciso fazer para me preparar para a volta do Senhor Jesus. Romanos, ele não vai dizer o que eu tenho que fazer para me salvar. Ele vai dizer o que confirma a salvação. Ele vai dizer o que confirma que eu estou salvo. E olha o que vai dizer Romanos 5, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante o quê? Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo. Olha o 23. Vai dizer assim, do capítulo 6, verso 23 do capítulo 6, diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a morte, mas o dom gratuito de Deus, perdão, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, em Cristo. Agora, Romanos 7, 25, vai dizer assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, Romanos 8, o 39, diz assim, ó, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Então, por 4 vezes, Paulo encerrou esses capítulos dizendo em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Porque não existe outro meio de se salvar, se não é por quem? Por Cristo. E a melhor coisa para o cristão, para o servo fiel, é descobrir que ele não precisa fazer nada para ser salvo. O fardo, às vezes, de você carregar a busca por alguma coisa, some quando você entende que você é só salvo em Cristo Jesus. E que agora não tem nada que você faça que vá colocar você diante de Deus, que vá fazer você merecer o favor de Deus ou ser justificado diante de Deus para ser salvo. Porque Paulo está falando, porque é em Cristo e em Cristo. Mas parece que muitos não entendem ou esquecem. E vivem a sua vida cristã, a sua caminhada com Deus, como se eles estivessem buscando a salvação. Como se você
pudesse ou precisasse fazer alguma coisa para ser salvo. Parece que entra na nossa cabeça que a salvação é algo tão grandioso, é uma coisa tão grandiosa, que eu preciso fazer algo para merecê-la. Mas eu te digo que a salvação é algo tão grandioso, que você não pode fazer nada para merecê-la. Não há nada que você faça para merecer a salvação. Então eu preciso entender que é em Cristo, primeiro em Cristo, que eu encontro a minha salvação. E entendendo isso, a vida cristã muda completamente. Porque agora eu não estou vivendo a minha vida cristã em busca de alguma coisa, em busca de receber, de ganhar alguma coisa. Eu vivo a minha vida cristã caminhando com Cristo. E o que muda? Muda que você não está fazendo por medo da consequência. Você não está fazendo para receber uma recompensa. A recompensa nos é garantida, sim, mas agora nós fazemos como gratidão pelo que nos foi feito. Eu estou fazendo porque o que eu recebi foi muito valioso, o que eu recebi foi muito grande, e em resposta a isso, então agora eu vivo para Cristo. Uma mulher viúva se casou. E certo dia o marido chegou em casa e percebeu que essa mulher estava aflita, angustiada, estava meio que amedrontada. E então ele questiona: por que você está com medo? E ela, receosa, não queria falar, e ele insistindo. Então ela responde: no meu antigo casamento, o meu marido era muito agressivo quando ele chegava em casa e as coisas não estavam prontas. E eu fiquei com receio que você fosse também agressivo comigo e que você me agredisse. E ele olha para a esposa e diz: a partir de hoje, eu não quero que você faça nada por medo, mas que você faça porque você me ama. Se for o desejo do seu coração fazer porque você aceitou o meu amor, então que assim seja, mas nunca por medo. E a vida com o nosso Deus não pode ser uma vida baseada no medo e na culpa. Eu tenho que viver para Cristo, reconhecendo e aceitando o amor que Ele tem por mim. Um amor inexplicável. E agora, vivendo para Cristo. E agora vivendo por amor. Eu já não tenho um fardo, eu já não tenho um peso que antes me amassava, porque quando você está correndo atrás da salvação, fazendo coisas para buscar a sua salvação, o que acontece é que você percebe a sua própria condição. Você percebe: Deus, eu falei que eu ia mudar, eu falei que eu ia conseguir ser diferente esse ano. Eu ia orar mais, eu ia estudar mais, eu ia à igreja mais vezes, mas isso não aconteceu. Então quer dizer que eu não sirvo para isso, quer dizer que eu não sou capaz. Por quê? Porque a vida cristã está sendo a busca por alguma coisa. A vida cristã está sendo uma busca para ganhar e receber alguma coisa. Mas quando você entende que é por amor, aí você entende que Deus não está olhando e não está buscando uma falha em você, mas está buscando te restaurar. E quando Ele olha para você, quem Ele vê Cristo Jesus. Ele vê o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a melhor coisa é entender que Jesus nos ama. Muitos se prendem à forma, muitos se prendem ao fazer alguma coisa, porque não entenderam que o Senhor Jesus ama ele ou ama ela. Se vocês perguntassem, se alguém perguntasse para Jesus: Jesus, por que é que você ama esse povo? Ou você pode se incluir, como se fosse o seu nome: Jesus, por que é que você ama o Vitor?
Jesus levantaria a mão, mostraria a marca da crucificação e diria assim: porque eu morri por ele, porque ele é meu filho. E agora sem o peso da culpa, mas aceitando a graça que me limpa e que me transforma, eu não passo mais a viver em busca de alguma coisa, mas em resposta do que eu recebi. Certa vez, Francisco de Assis estava capinando um lote e fizeram uma pergunta para ele: Francisco, se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse daqui 1 hora, o que você faria? Sabe o que ele respondeu? Eu terminaria de capinar o lote. Porque aquele que está salvo por Cristo Jesus está em paz. Quando você entende que você é amado e o que Jesus fez por você na cruz, você vive em paz. E porque está caminhando com Cristo, você não se preocupa. Se Jesus fosse voltar daqui 1 hora, o que você faria? Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais. Não, porque a sua vida já demonstra isso. Quando você se ajoelha no seu quarto, quando você se reúne com a sua família para orar, você está se preparando para quê? Para morar no céu com Cristo Jesus, para habitar a nova terra. Sabe, aqueles que não buscam hoje, não vão estar preparados para morar no céu, não vão se agradar das coisas celestiais, não vão conseguir estar na presença de Deus. E existem 3 características dos salvos e daqueles que estão esperando a volta de Jesus. E a primeira característica daqueles que estão salvos, daqueles que estão preparados, daqueles que são os escolhidos para a volta de Jesus, são aqueles que preferem a fidelidade, que preferem o amor a Deus do que o livramento de Deus, que preferem a fidelidade a Deus do que o livramento de Deus. Uma vez, Daniel, sem saber de nada, se encontra com seus colegas presidentes, governadores, porque Daniel tinha uma responsabilidade muito grande no reino de Babilônia. E ali eles dizem: olha, Daniel, você não vai poder servir ao seu Deus durante 1 mês. Porque se você fizer isso, você vai para a cova dos leões e você vai morrer. Sabe o que Daniel fez? Daniel escolheu o amor a Deus ao livramento de Deus. Daniel, então se eu orar ao meu Deus, eu vou morrer, pois eu escolho orar. Eu vou para a cova dos leões, mas eu vou ser fiel e eu vou permanecer na presença do meu Senhor. Então Daniel ora ao Senhor, continua orando ao Senhor, então é preso e mandado para a cova dos leões. Daniel preferiu ser fiel a receber o quê? O livramento de Deus. E os escolhidos são assim. Eles preferem o amor a Deus do que ser livrados. Os 4 amigos de Daniel, da mesma maneira, eles escolheram ser fiéis. Se prostrem, se ajoelhem diante da estátua do rei, porque senão vocês vão para onde? Para a fornalha de fogo ardente. E o que eles escolheram? Amar ao Senhor. Antes de escolherem pelo livramento, eles escolheram por amar a Deus. Então, foram jogados na fornalha de fogo. E aí, nesses 2 momentos, mesmo escolhendo amar ao Senhor em vez do livramento, o que Deus fez por eles? Deus os livrou. Eles ficaram seguros e salvos. Mas essa história não vai se repetir com todos. Mas nós precisamos entender que é melhor ser fiel do que receber o livramento.
E nós vamos entender, nós não fomos feitos para este mundo. E neste mundo, o que nós vamos receber não é sempre bom, não é sempre o melhor. Mas o que importa é o que nos aguarda. A segunda característica daqueles que são escolhidos é fazer o que Deus pede, mesmo quando parece loucura, mesmo quando parece que não faz sentido. Quando Jesus diz, olha, vocês devem orar pelos seus inimigos, vocês devem orar por aqueles que te perseguem. E aí fica na sua cabeça, como assim, Senhor? Como é que eu oro por aqueles que me ferem? Como é que eu posso desejar o bem para quem faz o mal para mim? E você fica sem entender e compreender, e você pergunta para quem estuda a Bíblia, olha, o que significa esse texto? Olha, Jesus disse assim, ó, quando alguém me bater na face, eu tenho que dar a outra face, o que significa? Como assim? Por que eu não posso devolver? Por que eu não posso causar a dor que me causaram? Eu quero que sofra quem me fez sofrer. Jesus, não faz sentido. Com Abraão, não foi diferente. Vocês lembram que antes de trocar o nome de Abraão para Abraão, o nome de Abraão era Abrão. E Abrão, ele era muito hospitaleiro. Ele recebia sempre muito bem quem o visitava ou pessoas que estavam passando de viagem. Imagine comigo a cena. Certo dia, estava passando uma caravana rumo ao Egito. E Abrão estava ali, e passando por ele, Abraão fala, ei, vocês têm um lugar para ficar? Eles respondem, não temos um lugar para ficar, não temos onde dormir hoje. Nós planejamos continuar a viagem mesmo que exaustos. E então, Abraão os recebe. Abraão dá comida, dá uma tenda, e aqueles homens ficam impressionados com a hospitalidade de Abraão. E porque eles estão impressionados, eles querem saber e conhecer mais de Abraão e pergunta, qual é o seu nome? E não é igual à nossa cultura, porque naquele tempo, quando você perguntava o nome de alguém, essa pessoa falava o nome, imediatamente você já entendia o significado. Não é igual hoje que tem que ser explicado. Abrão significa pai exaltado. Abrão significa pai exaltado. Então, aqueles homens perguntam o nome dele. E ele responde, Abrão. Ah, o seu nome é pai exaltado? Que nome magnífico. Então, cadê seus filhos? E ele diz, eu não tenho nenhum. E aqueles homens, ué, como é que alguém com o nome de pai exaltado pode não ter filho nenhum? E eles caem na risada. E então eles vão embora, e no capítulo 17, Deus agora vai mudar o nome de Abrão. Ele vai dar outro nome, vai chamá-lo de Abraão. Abrão era pai exaltado. Sabe o que significa Abraão? Pai de multidões. Imagina agora aquela caravana voltando. E aí, pai exaltado sem filho nenhum? E Abraão responde, esse não é mais meu nome. Meu Deus mudou o meu nome. Ah é? Finalmente. Qual que é o seu nome agora? Agora meu nome é Abraão, pai de multidões. E aí eles caem na gargalhada. Pai de multidões? Como você vai ser pai de multidões se você não tem nenhum filho? E Abraão, então, com um olhar sério, olha para aqueles homens e diz, se o meu Deus confia, eu também confio. Não havia perspectiva de Abraão ser pai de multidões, mas porque Deus acreditou e porque Deus disse isso para ele, ele também acreditou. Então, se o meu Deus confia, eu confio. Essa é a segunda característica dos escolhidos. Se Deus diz para você, aquele que te bate, você deve virar as costas, ir embora sem devolver, é o que eu vou fazer. Se o meu Deus diz, você deve guardar um dia, esse dia deve ser reservado para mim. Então, é isso que eu tenho que fazer, mesmo que eu não entenda. Se o meu Deus diz, você deve orar pelos seus inimigos, é o que eu tenho que fazer.
se o meu Deus me pede, se o meu Deus confia, eu vou confiar. Essa é a segunda característica dos escolhidos. E a terceira é que os escolhidos preferem a coroa do que a vida. E o texto que eu quero ler com você está em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. E essa é a terceira e última característica que nós vamos falar nesta manhã. Existem muitas outras características dos salvos, dos escolhidos, mas nós vamos falar dessas três. Apocalipse 2, verso 10. Perdão, eu falei 7, né? É verso 10. Diz assim, começa assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Queridos, uma coisa que vai acontecer é que nós vamos sofrer. Haverão momentos de desolação terrível na vida dos filhos de Deus. Hoje existem momentos terríveis na vida dos filhos de Deus. Senhor, o Senhor diz para eu não temer, mas eu mal estou suportando manter o meu casamento. Senhor, o Senhor diz para eu não temer, mas eu não estou conseguindo emprego para sustentar a minha casa, a minha família. Senhor, o Senhor diz para eu não temer, mas eu quero sustentar o meu lar, eu quero manter a minha casa, a minha família unida, mas aqueles que não desejam isso estão causando a separação. Senhor Deus, eu estou indo para a igreja, mas eu já não sinto mais o Senhor falar comigo. Como não temer se eu aprendi que se eu não estiver dentre o povo escolhido, eu serei lançado no fogo, e então vou queimar, e não terei mais oportunidade de estar na tua presença? O Senhor Jesus diz, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Os escolhidos preferem a coroa do que a vida. Quando chegar o momento de escolher, olha, se você não negar o seu Jesus, então você vai morrer. Ou você nega, ou você morre. É aí que você vai ter que tomar a decisão de negar ou não o nome de Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é a perseguição que cria mártires. Não é a perseguição que produz servos do Senhor Jesus. O fogo da perseguição, isso quem vai dizer é Leroy Fromm. Leroy Fromm é o nome em inglês. Ele vai dizer assim, o fogo da perseguição, ele não produz mártires, não produz servos de Cristo. Ele revela. Então, eu sei quem eu vou ser no dia que eu for perseguido hoje. Na Revolução Francesa, foi posto um decreto que todas as Bíblias deveriam ser queimadas. Pilhas e pilhas de Bíblias foram queimadas. E isso foi um plano de Satanás. Vou queimar a palavra de Deus para que eles não tenham acesso. Para que o povo de Deus define. Não funcionou, não deu certo. O povo de Deus permaneceu. Mas muitas Bíblias foram queimadas. Só que hoje Satanás não está preocupado em queimar Bíblias, porque muitos não abrem mais as suas Bíblias. Muitos não leem as suas Bíblias em casa com a sua família. Muitos escolhem sair de manhã sem orar, sem ler a palavra. E quando eu escolho sair
sem a presença de Jesus no meu lar, ou quando eu escolho dormir sem pedir que o Senhor esteja habitando ali, eu estou definindo quem eu vou ser no dia da perseguição. Porque o dia que pedirem para que eu negue meu Jesus, se eu não escolhi Ele no pouco, quando a provação era pouca, como eu vou escolher Ele no muito? Quando realmente ficar difícil, como eu realmente vou escolher por Cristo? Se hoje, quando eu estou em paz, quando eu tenho aqueles que eu amo ao meu lado, e eu posso fazer isso e não faço. O Senhor Jesus nos deu o caminho. A lição dessa semana dos jovens foi a respeito do capítulo 15 de João, onde Cristo diz: permaneçam em mim, pois sem mim nada vocês podem fazer. E a salvação é caminhar junto de Cristo Jesus. Caminhar nesta trilha que foi preparada para cada um de nós. Entenda que hoje você está decidindo quem você vai ser no dia da perseguição. Quando eu escolho não orar, quando eu escolho não estudar a palavra de Deus, quando eu escolho rejeitar o chamado de Cristo Jesus, quando eu escolho não amar o meu irmão, eu estou decidindo e definindo quem eu vou ser. E eu tenho certeza que nenhuma aqui quer estar longe, quer perder a coroa da vida. Então, mais do que a vida nesta terra que nós temos hoje, nós vamos priorizar a coroa que nos está reservada. A coroa que está reservada para aqueles que escolheram servir a Cristo Jesus, para aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Querido, lembre quem pagou o maior preço. Nada do que passamos aqui é comparado ao que Jesus passou na cruz. Nada do que passamos aqui é tão terrível que pode ser pior do que ganhar a melhor recompensa, que vai fazer você desanimar e cair tanto que você vai pensar: eu não quero a coroa da vida. Nada neste mundo é tão terrível, porque Deus não dá a seus filhos provação que Ele não possa suportar. Então, durante esta semana, nós vamos estar juntos, orando ao nosso Senhor Deus. Senhor, eu quero ser um dos escolhidos. Eu quero estar preparado para receber o Senhor quando o Senhor voltar nas nuvens com poder e grande glória. Senhor Deus, eu não quero ser aquele que vai ser lançado ao fogo. Eu quero ser aquele que vai ser recebido como servo bom e fiel. E Jesus vai dizer para você: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aproveite para dar mais um passo na sua caminhada com Cristo. Aproveite para não permitir que as dificuldades definam como você vai adorar o Senhor. Que hoje você escolha por Jesus e fazer o que Ele te pede, para que então, juntos, no grande dia, possamos receber a coroa da vida. Tem um hino que eu quero cantar com você. E este hino é baseado num texto que Paulo escreveu, onde Paulo diz que eu sei e eu confio em quem guarda o meu depósito. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu quero convidar você para cantar este hino. Eu sei em quem tenho crido. Que você hoje tenha certeza da sua salvação. E que agora você não faz mais nada para ganhar, para receber a salvação. Mas você faz por quê? Porque você está salvo. Porque você é amado por Cristo Jesus.
que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei que eu creio, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei. Se maus ou calmos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei que eu creio, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Posso ouvir um amém bem forte? Um amém. Um amém. Um amém para Jesus. Amém. Que nós tomemos essa decisão hoje. Precisamos viver para Cristo, precisamos viver por Cristo, porque o que nós temos é maravilhoso, é especial, é sobrenatural. Você estar aqui hoje só significa que o Espírito Santo tem agido na sua vida, significa o quanto Deus ama você e o quanto Deus me ama. E como seu irmão, e nós, como irmãos, precisamos nos unir e nesta semana nos preparar para receber o Espírito Santo, para conhecer mais desse Jesus que é tão maravilhoso, para clamar pela presença dele de dia e de noite, para que então aqueles que se achegarem sedentos pela palavra, interessados, possam não encontrar um povo indiferente a respeito da volta de Cristo, não um povo que não está se importando em se preparar, mas com pessoas alegres e felizes. Por quê? Porque o Rei vem vindo. Amém? Então, vamos juntos nessa caminhada até o sábado que vem, que nós finalizaremos na busca pela presença do nosso Deus. E para finalizar, eu quero orar com você e convido você, os que puderem, a se ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tamanho amor. Te agradecemos porque o que nós recebemos, nós não sabemos explicar. O que o Senhor deu àqueles que nós amamos é muito grande. Às vezes nós tropeçamos pelo caminho. Às vezes nós entendemos errado a tua vontade para a nossa vida, mas o que nós pedimos hoje é o que o Senhor fale ao nosso coração. Não apenas nos dias de sábado, não apenas no domingo, não apenas na quarta-feira, mas todos os dias. Que o nosso lar possa ser uma base de Cristo Jesus, que o nosso lar também possa ser uma igreja, que possa ser um lugar onde o Espírito Santo pode habitar, porque nós o recebemos, porque nós pedimos pela tua presença. Senhor Deus, não somente durante essa semana, mas durante toda a nossa vida, nos prepare para estarmos alertas e
estarmos prontos e preparados para a sua volta, para a volta do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós queremos ser aqueles que estarão entre os escolhidos, entre aqueles que aceitaram o seu chamado, para que um dia possamos então habitar a nova terra. E, Senhor Deus, poder te agradecer por tamanho sacrifício, por tamanho amor por cada um de nós. Pai querido, que este sábado possa ser na tua presença, que a nossa vida possa ser uma vida na tua presença. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus.